Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha a nossa disciplina de cálculo de reatores químicos. E na aula de hoje nós vamos dar início aí ao conteúdo da nossa segunda unidade, na aula 13, onde a gente vai conversar um pouco sobre reações múltiplas. Essa é a primeira parte, dessa aula de reações múltiplas, então vamos ver como é que a gente vai fazer esse tratamento aí com sistemas que operam tendo na sua estrutura múltiplas reações. Bora lá! A primeira dúvida que nos surge quando começamos a tratar sistemas com múltiplas reações é qual é a distinção efetiva entre os sistemas de reações múltiplas e os sistemas de reações simples. E a principal diferença que a gente tem entre esses dois tipos de sistemas é que as reações simples, normalmente a gente vai ter ali descrito a reação de forma clássica com apenas uma expressão da taxa para termos a completa representação do comportamento cinético dessa reação. Quando a gente passa a sistemas com múltiplas reações, a gente vai precisar de mais de uma expressão de taxa, obviamente, para representar o que efetivamente acontece no nosso sistema. Essa é a diferença base, a diferença motriz, tá? Normalmente, esses sistemas que a gente vai tratar aqui ao longo dessa unidade com múltiplas reações, eles podem ser conjugados e representados em duas grandes classes de grupos de sistemas reacionais, que são grupos primários aí dentro da nomenclatura adotada na disciplina, que seriam as reações em série e as reações em paralelo. Um detalhe muito importante que eu tenho que enfatizar com vocês antes de dar prosseguimento na nossa disciplina é que nessa parte a gente não vai considerar os efeitos de expansão, tá? Então vamos tratar todas as reações como possuindo aí um epsilon A igual a zero. Ainda na unidade 1 da nossa disciplina, nós estudamos a classificação das reações e lá nós vimos que tínhamos basicamente três tipos de reações básicas, que seriam as reações em série, as reações em paralelo e as reações independentes, tá? Reações em paralelo, conforme também já tínhamos dado uma relembrada muito breve na unidade 1, são conhecidas ainda como reações competitivas e são caracterizadas por esse esquema reacional que a gente vê aqui embaixo, onde um componente A pode reagir para formar um componente B, e esse mesmo componente A pode reagir para dar origem a um componente C. Na sua estrutura mais clássica de apresentação, a gente tem um A formando B e esse mesmo A com a possibilidade de formar C. Esse caso aqui, o que a gente tem é que o mesmo reagente ele é consumido por duas rotas distintas para dar origem a produtos diferentes. Normalmente um desses produtos é desejado e o outro é indesejado. Então a nossa função é garantir que a gente produza mais do produto desejado em relação ao produto indesejado. O sistema clássico de representação do que seria uma reação paralela é dado por esse sistema reacional que a gente vê aqui. Nesse sistema a gente tem etileno reagindo com oxigênio para dar origem à produção de óxido de etileno. Entretanto, existe uma reação competitiva que ocorre nos casos onde a gente tem excesso de oxigênio na nossa alimentação, onde o etileno reage para dar origem aí numa reação de combustão completa a dióxido de carbono e água. Nesse caso aqui, essa é a reação indesejada e essa é a reação desejada. Então é basicamente assim que a gente tem a descrição desses sistemas de reações em paralelo ou competitivas. Passando ao segundo tipo de reação que vamos avaliar aqui nessa etapa, que são as reações em série, que também são conhecidas por sua vez como reações consecutivas, a gente vai ter a formação de um produto intermediário. Então se a gente imaginar que a gente tem um reagente A, esse reagente A forma um produto intermediário B, e o produto intermediário B segue reagindo para dar origem ao produto C. Nesse tipo de reação, o produto de interesse da reação pode ser tanto o produto intermediário quanto o produto final. Isso depende da característica daquilo que está reagindo, daquilo que a gente deseja produzir dentro de cada processo. Um exemplo muito clássico no sistema com reações de série está na reação do óxido de etileno com amônia para formar monodi e trietanolamina. Tá? Nesse caso a gente tem a amônia reagindo com óxido de etileno para dar origem à monoetanolamina. Monoetanolamina reage com óxido de etileno para dar origem à dietanolamina e a dietanolamina reage com óxido de etileno para dar origem à trietanolamina. Então se a gente seguir a cadeia aqui da amônia, a gente percebe claramente que a gente tem uma reação em série acontecendo de forma sequenciada para esse processo, para esse sistema. O outro esquema reacional que a gente possui são os esquemas de reações independentes. Tá? Esses esquemas são representados por reações que a priori não possuem inter-relação ou interconexão direta entre elas. Tá? Por exemplo, uma reação do tipo A forma B, uma reação do tipo C forma D mais E. Olhando para essas reações, elas aparentam não possuir nenhuma relação entre elas, mas lembre-se sempre que a gente pode ter uma relação não composicional, ou seja, os componentes entre si não apresentam interconexão entre as reações,
mas o calor liberado ou o calor absorvido por uma determinada reação dessa em relação a outra pode ter um efeito de conexão muito importante, tá? É bem normal, por exemplo, que em reações elevadamente exotérmicas a gente acrescente uma reação independente ao reator com característica endotérmica para ajudar a absorver parte do calor liberado pela reação. Então, tá, isso aqui é um processo que a priori parece muito interdependente, mas ele pode não ser interdependente caso consideremos as características energéticas dos processos envolvidos. Ainda dentro das características, um exemplo muito importante está nas reações de craqueamento do petróleo. Tá? São reações independentes que acontecem dentro dessas colunas reacionais aqui de separação, onde a gente consegue segregar aí os produtos dentro do sistema de forma independente, né? E a gente consegue obter desde os gases até as frações mais pesadas aí do petróleo. Então aqui é um exemplo clássico aí de reações de um sistema com múltiplas reações acontecendo de forma simultânea ao longo de um processo. Ainda estudando esse tipo de característica, tipo de reação, tá? Tem os sistemas que a gente denomina aí como sistemas não definidos, né? Que são os sistemas aí com combinações de reações em série, paralela ou reações independentes, tá? Alguns livros gostam de dar nomenclatura para esse sistema de sistemas complexos, mas eu não considero a nomenclatura assim tão adequada, né? Então, uma nomenclatura possível talvez fosse sistemas mistos aí, tá? Se a gente observar esse sistema que a gente está vendo aqui embaixo, a gente tem uma reação do tipo A mais B forma C mais D, e A mais C reage para formar E. Observem que para esse sistema, a reação em relação a A acontece em paralelo, né? A é reagente nas duas reações. Entretanto, para a relação a C, né, é uma reação em série, onde A reage para formar C e C reage para formar E. Então é essa associação mista que esse tipo de sistema aqui pretende representar. Um exemplo clássico desse tipo de sistema aí de reações conjugadas, combinadas, associações mistas, tá? É essa reação combinada aqui do tipo série paralelo, que visa a formação de butadieno a partir de etanol. Para essa reação que a gente tem com o etanol reage aqui para produzir eteno e água, o etanol pode reagir aqui ainda para dar origem a acetaldeído e hidrogênio, e esse eteno aqui produzido pode reagir com esse acetaldeído para dar origem ao butadieno, que é o produto de interesse na reação, e mais uma molécula de água. Então observe que a reação tem essa característica de formação série paralelo que a gente acabou de observar e discutir aí anteriormente. Ainda seguindo essa linha de pensamento dos sistemas com múltiplas reações, tá? Vamos resolver um exemplo aqui muito breve. Vamos retornar àquela reação onde a amônia reage aí de forma em série, né, para dar origem à produção de trietanolamina. A trietanolamina é um produto químico muito utilizado aí para balanceamento de pH, tanto produtos de limpeza, até como alguns produtos de higiene, produtos mesmo até cosméticos, tá? E dentro dessa característica dessa reação aqui, vamos desenvolver então as expressões que representam as taxas de consumo e produção desses reagentes e produtos ao longo dessa reação dentro de um sistema aí operacional em batelada. Vamos lá ver como é que a gente vai fazer esse desenvolvimento então. Vamos então ao desenvolvimento das nossas relações, tá? Primeiro vou passar a escrever as nossas reações, são 3 reações, vocês devem recordar. O NH3, né, a amônia reage com óxido de etileno com a constante cinética K1 para fazer monoetanolamina. Monoetanolamina reage com óxido de etileno com constante cinética K2 para dar origem à dietanolamina. E a dietanolamina reage com óxido de etileno com constante cinética K3 para dar origem à trietanolamina. Ao todo, temos 5 componentes nesse sistema: amônia, óxido de etileno, monoetanolamina, dietanolamina e trietanolamina. De forma que se temos 5 componentes, teremos 5 equações diferenciais representativas do nosso sistema. Primeira equação diferencial que eu vou escrever para a amônia, voltando à equação original da amônia, né? A dependência direta ali apenas da reação 1, numa taxa de consumo, então menos K1, concentração de NH3, concentração de óxido de etileno. Segunda, vamos para a monoetanolamina. Vocês podem observar, a monoetanolamina aparece em 2 reações, na 2 e na 1. Na 1 ela é produto, na 2 ela é reagente. Então eu vou ter ali um mais K1, NH3OE, né, menos um K2, concentração da própria monoetanolamina, concentração de óxido de etileno. 3, que vai ser a nossa dietanolamina. A dietanolamina, vocês vão poder observar que ela é produto da segunda reação e reagente na terceira. De forma que podemos escrever, né, mais K2, concentração da monoetanolamina, concentração de óxido de etileno, menos K3, concentração da própria dietanolamina, concentração de óxido de etileno. Por fim, chegamos na trietanolamina, né, a concentração dela é produto apenas da terceira reação, então vai ser um mais K3, concentração de dietanolamina, concentração de óxido de etileno. E, por último, o óxido de etileno em si, tá, que é
consumido nas 3 reações como reagente, então podemos adicioná-lo diretamente ali com essas 3 contribuições, tá? Da consumo na primeira reação, consumo na segunda reação e consumo na terceira reação. Com isso temos o nosso esquema reacional aí com as equações diferenciais dos 5 componentes envolvidos, e para resolver o problema fica nos restando apenas condições de contorno. As condições de contorno então vão ser condições de contorno em tempo inicial, que a gente já está habituado a trabalhar aqui na disciplina. Então em T igual a 0 a concentração de NH3 vai ser igual à concentração de NH3 inicial. A concentração de monoetanolamina, a de dietanolamina e a de trietanolamina vão ser iguais às concentrações correspondentes iniciais, que normalmente são iguais a 0 para esse tipo de sistema, e a concentração de óxido de etileno é igual à concentração de óxido de etileno inicial. Com isso, temos todos os dados possíveis e podemos passar a resolver esse tipo de problema de forma similar àquilo que resolvemos, né, para os problemas da primeira unidade com auxílio do software MATLAB. Agora que a gente já fez o desenvolvimento para a reação lá da trietanolamina, vamos dar uma olhada em um modelo cinético um pouco mais elaborado. Tá? Nesse caso, a gente tem um modelo cinético para a reação de gasificação em água supercrítica da biomassa de microalgas. Esse modelo foi desenvolvido, né, com base em dados experimentais aqui pelos autores do trabalho, e ele demonstra, né, que a decomposição dessa biomassa na condição de água supercrítica acontece por meio da formação de 2 compostos intermediários, que ele está chamando aqui de intermediário 1 e intermediário 2, que acontecem nessas reações 1 e 2. Tá? Um desses intermediários tem a tendência de decompor-se de forma muito rápida e o outro de forma muito lenta. E com base nisso ele consegue segregar essas 8 reações adicionais aqui, que vão do número 3 ao número 10, para representar, né, a taxa com qual cada uma dessas reações acontece para cada um dos compostos intermediários. Além disso, tem 2 reações de equilíbrio que acontecem aqui, tá? Que são as reações de metanação e a reação de deslocamento gás-água. Então, no total, temos 12 reações. Lembrando que entre as reações 10 e 3, aqui, né, entre 3 e 10, a reação pode ter ocorrência tanto para o intermediário 1 quanto para o intermediário 2. Pensando no modelo cinético para essa reação, tá, a quantidade de compostos que a gente tem é muito superior do exemplo da trietanolamina, então, obviamente, teremos uma quantidade muito maior de equações diferenciais para representar esse sistema. Aqui na primeira reação a gente tem um consumo de água, aqui do intermediário 1, aqui do intermediário 2, aqui do monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano, hidrogênio, aqui para a água e aqui para a formação de char, né, que é um dos compostos intermediários que acontece e às vezes sobra como resíduo desse tipo de reação. E aqui as constantes de equilíbrio para as 2 reações de equilíbrio que a gente tem, né, deslocamento gás-água e metanação. Observem que aqui a gente tem um sistema muito mais elaborado, com uma complexidade associada muito maior do que o que tínhamos no exemplo anterior, mas ainda assim seguimos exatamente o mesmo passo de resolução para a obtenção das equações. Então essa é a característica desse tipo de problema, esse é o objetivo desse tipo de ênfase que eu estou dando aqui na aula no momento. Vocês observem que a gente pode ter um sistema de 1000 equações, o procedimento reacional para que a gente consiga determinar as equações representativas desse sistema é basicamente o mesmo, então a gente consegue resolver basicamente qualquer problema desse gênero seguindo esse passo que a gente viu aqui na aula. Então, pessoal, esse era o conteúdo dessa primeira aula da nossa unidade 2 da disciplina de cálculo de reatores químicos. Vimos uma introdução muito básica ainda, mas já circunstanciada, né, em relação a essas reações múltiplas aí que a gente vai utilizar ao longo de boa parte dessa unidade. Espero que tenha ficado claro aí essa parte do conteúdo. Caso tenham dúvidas, vocês sabem onde me encontrar. A gente se encontra então na nossa próxima aula da disciplina. Até lá!